Você sabia que 1 em cada 5 crianças tem indicação para uso de óculos? E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Para quem não me conhece, eu sou Marília Lacerda, sou estilista formada pela Faculdade Santa Marcelina em São Paulo e eu atuo no ramo de moda infantil há quase 20 anos. Sou mãe de 3 filhos e um deles, a Rebeca, a filhinha do meio, usa óculos desde os 5 anos. E se o seu filho é um desses que entrou para essa turminha dos descolados dos óculos, vamos dar uma olhada nessas dicas para você estar entendendo e encontrando a melhor armação e o melhor óculos para o seu filho estar usando. Bom, antes de mais nada, eu quero falar para vocês que não existe certo e errado, não existe armação certa ou armação errada para o seu filho estar usando. O que existe são dicas, direcionamentos que podem ajudar você a estar encontrando o melhor óculos. Mas em se tratando de óculos, tem outras dicas que são indispensáveis e é bom você estar seguindo bem à risca. É o seguinte: a criança, em primeiro lugar, ela precisa se sentir confortável com os óculos. Ela precisa gostar da cor, do shape, o formato do óculos, precisa estar do agrado da criança, porque ela vai estar usando esse óculos todos os dias. Ela precisa usar, ela precisa ser estimulada a usar. Então ela precisa estar confortável com o óculos. Ela precisa gostar, se sentir bem, se sentir confiante, enfim, ter uma relação positiva com esses óculos. A primeira dica que a gente pode dar para já dar uma desmistificada nessa tal de que armação é melhor para cada tipo de rosto é o seguinte, uma regra bem básica. O rosto sempre precisa, tanto o rosto como todo o corpo, ele precisa de equilíbrio. E como a gente vai fazer isso? Se o rosto for bem redondinho, a gente vai usar armações mais quadradas ou mais retangulares, cantos mais retos. E se o rosto for bem quadradinho, a gente vai para o lado oposto. A gente vai usar armações ovais, bem arredondadas, sempre o oposto do formato do rosto. Isso já vai dar um bom equilíbrio e é um bom ponto de partida para você estar escolhendo que armação comprar para o filho. Agora o seguinte, óculos é a mesma coisa que roupa. A roupa não tem tamanho 38, 40, 42? A armação de óculos, a mesma coisa. Você tem a mesma armação, o mesmo modelinho de vários tamanhos. Então, se a criança gostou de um modelo, mas ficou muito grande no rosto da criança, está escorregando, não está funcionando bem, é só pegar o mesmo modelo de outro tamanho. Isso existe para óculos. E daí a gente precisa sempre ver o seguinte: o óculos. O centro da pupila, ele precisa estar no meio da lente. Sempre na hora que a criança for provar o óculos, você observa isso. Se a pupila dela está no meio da lente, isso vai dar um campo de visão melhor para ela. Outra coisa, as hastes precisam estar bem coladinhas aqui na lateral do rosto. Elas não podem estar muito afastadas, mas também não podem apertar. Isso pode causar, inclusive, dor de cabeça para a criança. Outra dica nas hastes é que elas tenham, essa aqui não tem, vou encontrar uma que tenha. Eu acredito que essa aqui tem. As hastes, elas têm mola. E a criança brinca, pula, tira o óculos de qualquer jeito. Geralmente a criança não é muito cuidadosa ainda, ela não tem essa noção. Então, existem hastes que elas são assim, olha, você pode abrir mais do que o normal. Ela tem uma molinha e ela tem essa abertura inversa. Então, isso vai dar maior qualidade, maior durabilidade dos óculos para a criança. É um detalhe bem legal para a gente estar prestando atenção. Outro ponto, quando o óculos é muito grande, ele não pode estar batendo nas bochechas. Quando a criança sorri, o óculos não pode levantar quando ela sorri. O óculos tem que ficar no lugar, mesmo ela rindo,
ou ficando séria, não pode encostar na bochecha. Isso pode estar marcando a bochecha e também ela pode dar aquela vertigem do óculos ficar mexendo de lugar, além de estar se movimentando. Na parte de cima, o óculos precisa aparecer um pouquinho a sobrancelha. Não precisa ficar a sobrancelha inteira de fora. Ela precisa ter uma referência de sobrancelha aparecendo. Esse é o ideal. Não pegar na bochecha e ter uma referência de sobrancelha na parte de cima. Ainda sobre a haste, é bem importante que a haste ela dê a volta em toda a orelha para segurar bem, para quando a criança abaixa, levanta, pula corda, o óculos não se movimente nem caia do rosto. Então, olha esse exemplo aqui. Esse, vou colocar aqui de lado que dá para ver melhor. Esse tem uma curvatura bem grande. Então, a criança colocando esse óculos, esse é infantil, não vai ficar bom em mim, mas ele vem até quase o lóbulo da orelha aqui. Já esse, olha, é um óculos bem reto. Então, ele não segura tanto no rosto. Eu vou colocar os dois aqui deixa eu sair daqui. Aqui, ó. Um é bem reto e o outro tem essa curvatura maior, que ele fica atrás da orelha. Então, esse aqui é melhor do que esse aqui. Prestar atenção nessa curvatura da haste. Outro ponto importante. A criança, ela não tem a ponte nasal. Esse ossinho aqui, na criança, ele não é bem desenvolvido, ele é achatadinho, ele é baixo. Então, quando a criança usa um óculos desse formato aqui, ó, tá vendo? Ele não tem as plaquetas. Esse óculos aqui não dá sustentação boa para a criança. Se o modelo que a criança escolher for este, precisa pegar um que tenha a maior área de contato possível nessa ponte nasal. Mas o ideal para a criança é ela estar usando óculos que tenham que tenham essas plaquetas. As plaquetas aqui de apoio no nariz. Essas plaquetas tem duas coisas que elas ajudam. Elas ajudam a manter o óculos bem firme no lugar, porque ela segura aqui no nariz e ela deixa o óculos um pouquinho mais levantado e faz com que o óculos não encoste na bochecha, porque as crianças naturalmente já são mais bochechudinhas, né, do que o adulto. Então facilmente o óculos pega aqui, fica até aquele risco aqui no olhinho das crianças. Então, se o óculos tem essa plaqueta, além de adaptar de forma mais anatômica nessa ponte nasal da criança, que não é bem formada ainda, ela ainda dá essa levantada no óculos para não estar apoiando na bochecha e a criança vai sentir mais conforto e vai ter uma visão melhor. Essas plaquetas, essa aqui desse óculos, elas são de acrílico, mas existem também plaquetas de gel que dão um conforto enorme para a criança, são super macias, super flexíveis e nem deixa marcado, nem quando a criança tira o óculos a gente nem vê os vermelhinhos. Então as plaquetas de gel são muito boas, não são muito fáceis de encontrar, mas para quem encontrar, aproveite e use esses óculos com plaquetas de gel para a criançada. Agora a gente vai falar um pouco dos materiais. Existem 3 tipos de materiais para o óculos. Tem óculos de silicone. O óculos de silicone é maravilhoso, principalmente para os bebês, a primeira infância, ali até 3 aninhos, se a criança já tem um problema que ela precisa estar usando os óculos desde bebezinho, os óculos de silicone são fantásticos. Eles são super maleáveis, bem macios, se encaixam no rosto. Eles têm um elástico atrás da cabeça, então a criança pode abaixar, pode virar estrela, que esse óculos não vai estar saindo da cabeça, pode virar cambalhota, fazer o que quiser, que ele vai estar bem firme, como um óculos de natação. Porém, ele é tão macio, tão flexível, que do jeito que a criança colocar, ele fica. Então, se a criança colocar o óculos torto, ele vai ficar torto, sendo que um pouquinho menos maleável, a criança tem que arrumar ele para ele estar colocando de forma certa. Então, como no bebê, nessa primeira infância, geralmente são os pais mesmo que vão estar colocando os óculos, esse óculos
é perfeito, porque a criança pode adormecer com ele e ele não vai machucar nem incomodar. A criança, ela pode bater o rostinho, ela pode se virar, pode engatinhar com a cabeça para baixo e o óculos vai estar sempre no lugar. Então esse de silicone para a primeira infância é o melhor. Tem um material que se chama Grilamide. É um material também um pouco mais durinho. São esses óculos que parecem de plástico, que tem de várias cores, tem rosa, azul, verde, que é o que as crianças mais usam. Ele é mais flexível, então é bem fácil de estar moldando, de deixar bem certinho no corpo da criança. Ele é bem leve, ele é resistente, ele é seguro, ele não quebra fácil, então a criança não tem perigo dela estar se machucando com esses óculos. Então a Grilamide é muito boa e a resina é praticamente a mesma coisa, alguns são de Grilamide, outras são de resina termoplástica e a resina é a mesma coisa e a resina é um pouquinho mais flexível que a do que o Grilamide, então e um pouco mais leve, então geralmente essa resina é mais usada, a gente chama óculos de plástico, mas na verdade é essa resina. O que a gente não deve estar usando para as crianças são os óculos de metal. Ó, tenho aqui um aviador de metal, tem esse aqui que eu acho lindo, nesse tom esse metalzinho aqui, eles também são lindos, mas não é muito aconselhável para criança pequena. Quando a criança já começa a ter mais responsabilidade, já tem momentos de que ela não está naquela agitação, naquele pula-pula, então, por exemplo, uma menina está ali com 8, 9 anos, vai ser noivinha de um casamento, então ela precisa de uma coisa mais delicada, uma coisa que suma mais no rosto, então fica bonito essas armações de metal bem fininha. Existem os de aro fechado, que são esses aqui que eu mostrei para vocês, que é o aconselhável para criança. O aro, ele tá em torno da lente todinha, então não tem perigo da lente escapar. Existe os óculos de 3 peças, eu tô sem nenhum em mãos, mas eu vou colocar a imagem aí para vocês. Parece que a lente está flutuando e daí tem as 2 hastes e tem o encontro das lentes aqui na frente. Esse óculos é péssimo para criança porque ele é quase que um quebra-cabeça para a criança estar abrindo para usar o óculos. Ele é fácil de quebrar, pode machucar muito fácil a criança. E a outra opção é o meio aro, que tem as hastes, tem o aro só na parte de cima, eu também não tenho nenhum aqui para mostrar. Tem o aro só na parte de cima e a parte de baixo, a lente, ela segura por um fio de nylon. Então, quando a criança vai lavar o óculos, dela pegar o óculos pela lente, se ela fizer qualquer forçadinha, pof, a lente já cai. Então, para a criança também não funciona. Sempre com o aro inteirinho, com a lente todinha em volta com o aro. Essa é a mais prática, mais segura para as crianças. Falando sobre a lente. A lente, existem 3 tipos de lente. Se a criança tiver um grau baixo que eu digo é até 4 graus. Se a criança tiver até 4 graus, você pode estar usando a lente Trivex ou a lente de policarbonato. Agora, se o grau dela for alto, no caso da minha filha é quase 5 graus, então ela é considerada um grau alto. Então ela já usa lente de resina. É uma lente que fica leve, porque o grau alto a lente vai engrossando, então a lente de resina é ótima. Ela parece um plástico, bem leve e não dá um volume grande no óculos. Dá para fazer umas lentes bem bonitas, bem bacanas. Olha, esse aqui é um óculos com quase 5 graus e ele é bem levinho, não fica aquela lente grossa, né? Então esses são os 2 tipos de lente. E para criança que faz esporte, geralmente todas fazem, ou faz balé, natação, judô, tem educação física na escola, tem o brincar, né? Quando a criança vai brincar de uma forma mais intensiva. Existem os óculos específicos para esporte, que são óculos de plástico e tem o elástico atrás. Então a criança pode brincar, pode pular, que o óculos não vai sair, principalmente para atividades como vôlei, judô, que a criança rola muito, pula muito, brincadeiras com bola. Então todas essas brincadeiras, esse
óculos ele protege bem o olho e ele tem bastante segurança para ele não ficar caindo do rosto, a criança não ficar preocupada. E se a criança faz natação, você pode também estar fazendo os óculos de natação com grau, porque geralmente quando a criança faz natação, ela não só nada por cima da água, ela vai nadar por baixo da água, ela faz exercícios embaixo da água, de buscar coisas no fundo da piscina e ela precisa estar enxergando. E às vezes a criança tem grau alto, tem 8 graus de miopia, 5 graus de miopia e fica difícil realmente para ela enxergar. Debaixo d'água já é difícil de enxergar, mas aí tem o óculos e ela não vai conseguir enxergar muito bem, assim como não fora d'água, sem o óculos. Então, a gente está colocando grau nos óculos das crianças que têm um grau muito alto, é bastante importante para elas e vai incentivar elas a gostar mais do esporte, a praticar o esporte com mais desenvoltura, mais naturalidade, sem preocupação de, em vez de focar a preocupação no enxergar, ela vai focar na atividade, nos exercícios que ela tem que fazer. Antigamente, usar óculos às vezes era um problema para a criança, porque na escola tinha gozação, chamava de 4 olhos e tinha bullying. Hoje não, hoje o óculos é uma coisa que faz parte do look, a criança fica estilosa. Tem adultos que usam óculos mesmo sem precisar, sem grau nenhum, só pelo estilo, para montar ali o look e ter a aparência e o estilo que ela quer, tá dentro da tribo que ela quer. Então, hoje em dia, já é super tranquilo para a criança estar usando óculos. Nas óticas tem uma imensidão de modelos, tem de várias cores, tem todos esses materiais diferentes, tem estampados, tem coloridos, tem de tartaruga, tem opções imensas, tem óculos para criança fazer esporte, óculos para criança fazer natação, então não é mais um problema. As crianças têm umas que têm até vontade de usar óculos, como tem vontade de usar aparelho, tem vontade de colocar um gesso no braço, a criança às vezes até tem vontade de usar óculos. Mas se acontecer do seu filho ficar um pouco resistente, está um pouco com receio que vai ter que usar óculos ou não, se ele ainda for pequenininho, 4, 5 anos, eu vou deixar a dica de um vídeo aqui embaixo na descrição do desenho do Charlie Lola. Na época que a minha filha colocou óculos, ela, por coincidência, ela assistiu um episódio do Charlie Lola, onde uma amiguinha da Lola, a Lota, ia usar óculos. Então toda a turminha da sala estava oriçada e tal, ela vai colocar óculos, olha que legal, tem uma caixinha e vem com um paninho especial para limpar e o óculos dela tem flores. Então ficou todo mundo assim empolgado com os óculos da Lota. E a minha filha entrou nessa empolgação e não via a hora de colocar os óculos também. Então às vezes um desenho, um livrinho sobre óculos ajuda muito a criança a passar a usar o óculos com naturalidade, com alegria. Além dessa parte da compra dos óculos, que a criança está junto para experimentar, para escolher a cor, para escolher os desenhos, tudo isso já é um incentivo para a criança. Mas de repente estar assistindo um desenho também é uma forma de estar animando, de estar envolvendo a criança nessa nova fase que ela vai entrar. Se você gostou, se foi útil para você esse vídeo sobre óculos para as crianças, clique em gostei e aproveita e se inscreve no canal para estar vendo as próximas dicas sobre o mundo da moda infantil.